Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 29 de outubro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, dá o likezão aí, time. É de graça, não custa nada e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time! Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Final da Copa Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. O Furacão, jogo às 17 horas no Equador, em Guayaquil. Baita jogo! Time, falando um pouquinho de Flamengo, um time tecnicamente muito bom, com excelentes jogadores. Pega ali do meio para frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, dispensa apresentações. Do outro lado, o Furacão, com o Felipão, que é um técnico extremamente acostumado com esse tipo de competição e acredito que jogue aí de forma bem copeira, né, galera? Talvez jogando por uma bola. Então, o raio-x que eu faço aqui em pré-live com vocês é o Flamengo tomando a iniciativa da partida, talvez tendo mais chances de gol, pelo menos ali no início, e talvez o Furacão jogando por uma bola, mais recuadinho, puxando um contra-ataque, talvez um lance de escanteio, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Vejo aqui sim um leve favoritismo para o Flamengo, acho que o Flamengo em pré-live tem mais chances de sair campeão, e falando também um pouquinho de mercado de gols, é muito simples. Se o gol sair rápido, a porteira abre do time que tomar e aí eu acredito em 2 ou 3 gols. Agora, se a gente fica com o jogo amarrado, primeiro tempo 0 a 0, aí a gente vem aí com o placar mais under, tá, galera? Por quê? Porque os times continuam se estudando, sabe que de repente se toma um gol, provavelmente acaba ali o sonho do título, né? Então, quem for trabalhar em mercado de gols, talvez pense nisso. Saiu um gol rápido no primeiro tempo, a porteira está aberta. O time que tomar o gol vai abaixo. Uma coisa que é muito importante, tá? Vou passar em todos os campeonatos, mas na terça e quarta-feira a gente tem rodada de Champions League. Então verifiquem as escalações, principalmente de times que necessitam de pontos aí para se classificar na Champions. Fechado? Bora lá. Na Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique versus Mainz, jogo às 10h30 na casa do Bayern. Tabela de classificação, Bayern na segunda posição, 22 pontos. O Mainz, sexta colocação, com 18 pontos. E o Bayern já está classificado para a próxima fase de Champions, tá bom, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Bayern em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando em mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate com facilidade aqui. 2 golzinhos por jogo, muito tranquilo. O Mainz, jogando fora de casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e olhando mais de 1,5 gol, batendo em 4 das 5 últimas partidas jogadas fora de casa. Olhando o histórico, é predomínio total para o Bayern de Munique, são 5 vitórias com placares bem elásticos. 2 a 1, 5 a 2, 6 a 1, 6 a 0, 4 a 0. É gol para tudo que é lado. Time, o que vamos trabalhar aqui? O Bayern é favorito? Tem um time tecnicamente mais forte e joga em casa. Deixa eu dar uma olhadinha na vitória do Bayern, odd de 1,28 para encaixar na duplinha. Pode sim ser um caminho. Para subir um pouquinho essa odd, a gente pode pensar também, se o Bayern iniciar muito forte ali no ao vivo, uma vitória do Bayern no primeiro tempo ou mesmo over 1.000 gol HT, que é o gol no primeiro tempo. Essas entradas a gente sempre recomenda fazer no ao vivo e que o time tenha muita intensidade, ou seja, o Bayern amassando o Mainz, tá bom, galera? Chute a gol, escanteio, pressão, é cenário que o gol está maduro. E também quem quiser aqui dar uma entradinha, montar uma entrada, vamos dizer assim, pode trabalhar com a vitória do Bayern, mais de 1,5 gol. A gente viu que quem quer trabalhar em mercado de gols, 2 golzinhos aqui por jogo, é cenário de alta probabilidade. Deixa eu dar uma olhadinha esse mais de 1,5 gol quanto tá pagando, a odd é baixa, em virtude aí da probabilidade ser muito alta, 1,10. Mas para quem for criar uma entrada, pode ser utilizado. Vitória do Bayern, mais de 1,5 gol, essa odd sobe. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Espanha, La Liga, Cádiz versus Atlético de Madrid, jogo às 11h15 na casa do Cádiz. Olhando a tabela de classificação, Atlético de Madrid, terceira posição, 23 pontos, pega o Cádiz vice-lanterna com apenas 7 pontinhos.
Time, uma coisa importante, o Atlético de Madrid, ele está eliminado da Champions League, tá legal? Então aqui para o Atlético de Madrid, restam aí duas alternativas, se dedicar à La Liga e tentar também uma vaguinha lá na Liga Europa, tá bom, galera? Então vai pegar aqui o lanterninha, né, da competição, vice-lanterna, eu acho que tecnicamente tem um time mais forte, deve estar com uma ressaca aí em virtude da eliminação, mas tem tudo para vencer, né? Se a gente dá uma olhadinha aqui no retrospecto do Cádiz em casa, 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas. Eu pego a race do Atlético de Madrid como visitante, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Olhando a parte histórica, o Atlético de Madrid venceu aqui 3 partidas e o Cádiz venceu 2. Como falei para vocês, como tecnicamente eu acho que o Atlético de Madrid tem um time mais forte, vai se dedicar à La Liga, eu acho que ele não perde essa partida. Temos uma odd de 1,66, então eu vou de Atlético de Madrid, empate anula. Combinado? Ainda na Espanha, La Liga, Valência versus Barcelona, jogo às 16 horas na casa do Valência. Tabela de classificação, Barça na segunda posição, 28 pontos, e o Valência meio de tabela, nona colocação, 15 pontos. O Barcelona também, outra equipe que já está eliminada da Champions League. O que ela vai fazer aqui? Vai se dedicar à La Liga, que está na segunda posição, brigando com o Real Madrid, e também talvez uma Liga Europa, tá bom, galera? Mas eu acho que vem forte aqui em La Liga para brigar contra o Real Madrid. Vamos dar uma olhadinha na race. O Valência em casa, 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 4 das 5 últimas partidas. O Barcelona jogando como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, falando em mais de 1,5 gol, batendo aqui em 3 dos 5 últimos jogos feitos fora de casa. Olhando a parte histórica, 5 confrontos, todos eles batendo mais de 1,5 gol, são aqui historicamente jogos com gols, tá legal? E o Barça tem aí uma vantagem. Dos 5 últimos jogos na casa do Valência, ganhou 1, 2, 3, 1 empate e apenas uma vitória para o Valência. Time, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Primeiro, o mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,20, encaixa na duplinha, pode ser um caminho. Tecnicamente, eu vejo o Barcelona com um time mais forte e agora se dedicando à La Liga. Então eu vejo também que o Barça tem condições de conseguir um bom resultado mesmo jogando fora de casa. A odd do Barça é de 1,61, então eu vou aqui de Barça, empate anula e também encaixa na duplinha. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na França, Paris Saint-Germain versus Troyes, jogo meio-dia na casa do Paris Saint-Germain liderando a competição, primeira colocação, 32 pontos, pega o Troyes meio de tabela, 11ª colocação com 13 pontos. Time, sinceramente aqui não tem nem o que inventar, né? A gente pega a race do Paris, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, o Troyes jogando fora, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, o confronto histórico, 5 jogos, 1 empate, 4 vitórias do Paris Saint-Germain, todos os jogos muito movimentados, pelo menos 2 golzinhos aqui por jogo, tá bom? A odd do Paris, obviamente, é baixa, o mercado precificando o favoritismo do time da casa. Vitória aqui do Paris, odd de 1,11, né? O que dá para fazer aqui para melhorar essa odd? Mesma estratégia, galera. Uma vitória do Paris no primeiro tempo, vitória esta HT, precisamos de intensidade. O Paris forte, você executa no ao vivo essa entrada. Over meio gol HT pode ser um caminho, geralmente os jogos do Paris Saint-Germain tem gol no primeiro tempo, tá bom? Então o jogo tá bom, tá intenso, chute a gol, escanteio, odd acima de 1,50, pode estar ali o seu green, over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Para montar aqui uma entrada, vitória do Paris com mais de 1,5 gol, para o Paris ter mais aí do que 2 ou 3 escanteios na partida, também pode ser um cenário. E vamos pegar os craques, né? Chute a gol do Messi, do Neymar, do Mbappé, esses caras geralmente chutam a gol, também pode ser uma entrada. Fechado? Bora lá, time, dando continuidade na Inglaterra, vou fazer de forma mais objetiva, temos muitos jogos e eu quero trazer o maior número de informações para vocês, tá legal? Trouxe aqui 4 partidas lá na Premier League, Leicester e City é o primeiro jogo, às 8h30 da manhã, eu vou dar mais um voto de confiança para o City que vinha de maneira avassaladora, de repente me empata 0x0 com o Copenhague, 0x0 com o Dortmund. Eu vou confiar que aqui volta a jogar bola, deve vencer a partida e também em mais de 1,5 gols, tá legal?
Descendo às 11 da manhã, Newcastle e Aston Villa. Newcastle tem um time tecnicamente melhor, joga em casa, está melhor na tabela de classificação. Acredito sim num bom resultado. Eu vou aqui de Newcastle, empate anula e também mais de 1,5 gols. Descendo, às 13h30, Fulham e Everton. Os jogos do Fulham sempre com muitos gols e o Everton na mesma probabilidade. Vou buscar com vocês primeiro mais de 1,5 gols para encaixar na duplinha, aquela entrada mais conservadora. Quem quiser correr um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior, ambas marcam. E descendo às 15h45, temos aqui Liverpool e Leeds. O Liverpool joga em casa, voltou aí a desempenhar um bom futebol, fazer muitos gols. Acredito sim na vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols. Fechado? Time, agora chegando na Itália, temos 3 partidas aqui também. Às 10 da manhã, Napoli e Sassuolo. Napoli tá voando baixo no campeonato italiano, tá legal, galera? Acho que o Napoli tem tudo para vencer, tá bom? Acho que o Napoli vence e a partida com mais de 1,5 gols. Pelo menos o Napoli vem fazendo partidas com muitos gols, tá? Joga em casa, acho que o cenário se repete. Temos aqui às 13 horas, Lecce versus Juventus. Na casa do Lecce, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A Juve faz um início de temporada muito longe da Juve que a gente está acostumado, tá bom? Quem quiser operar aqui a favor da Juve, coloca a Juve empate anula, tá bom, galera? Não vai ser, óbvio, é futebol, a Juve pode meter um 5-0 aqui, tem time para isso, mas não vem jogando um bom futebol. Então, eu acho uma entrada mais conservadora melhor neste momento. Juve empate anula. E às 15h45, Inter e Sampdoria. A Inter joga em casa, deve sim vencer a Sampdoria, que está lá embaixo na tabela de classificação. Eu busco a vitória da Inter com mais de 1,5 gols. Fechado? Time, parei também aqui em Portugal, tá legal? 3 jogos aí bem interessantes para a gente trabalhar. Primeiro, às 11h30, Santa Clara versus Porto. Porto, que inclusive fez uma grande partida na Champions, ganhou fora de casa do Clube Brugge, meteu 4-0, e aí tem a comemoração deles no avião, né? Eles já estavam no avião e estavam jogando ali o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que teve a chance de vencer a partida contra o Leverkusen, e o Carrasco chuta, o goleiro defende, o cara cabeceia, a bola na trave, depois o zagueirão tira, baita lance, tá legal? E aí a galera do Porto comemorando a classificação dentro do avião. O vídeo tá rodando aí no YouTube. Voltando aqui, o Porto jogando fora de casa, tem mais time, provavelmente consiga um bom resultado. Como joga fora de casa, eu vou proteger no empate anula, tá bom, galera? Então, Porto empate anula pode ser uma alternativa. E se tratando aqui das duas equipes, também vejo o cenário para mais de 1,5 gols. Descendo aqui às 14 horas, Benfica versus Chaves. O Benfica dispensa comentários. Que temporada que vem fazendo o Benfica. Tá bem demais no português, tá bem demais na Champions League, vai jogar contra o Chaves em casa, provavelmente vença o confronto, tá bom, galera? Então aqui, Benfica deve vencer, mais de 1,5 gols. O Benfica é um time que faz escanteios também, tá legal? Para quem de repente quiser criar uma entrada, também pode pensar aqui na vitória do Benfica, mais de 1,5 gols, mais do que 3 ou 4 escanteios para o Benfica na partida. Geralmente acontece. E claro, se o Benfica começar forte e geralmente tem iniciado de maneira bem intensa, a gente pode tentar pegar o over meio gol HT, que é o gol no primeiro tempo. A partida das 16h30, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado entre Arouca e Sporting. Por quê? Porque o Sporting ainda não está classificado para a próxima fase de Champions. E ele vai jogar lá terça, quarta-feira, Champions League. Então a gente precisa verificar aqui se o Sporting vem completo, tá bom, galera? Se o Sporting vier completo, o Sporting é mais time. E aí a gente pode pensar numa vitória do Sporting com empate anula, até porque joga fora de casa. Mas não esqueçam, o Benfica já está classificado para Champions, o Porto também. O Sporting ainda não. Atenção, fechado? Time, chegando na Bélgica, separei um jogo interessante também, o Clube Brugge, que já está classificado para a próxima fase de Champions, só vai definir com o Porto quem fica na primeira colocação, tá legal? Pega aqui o Ostende, jogou às 15h45 na casa do Clube Brugge. Clube Brugge, terceira posição, 29 pontos, vai pegar o Ostende lá embaixo, 14ª colocação com 14 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Clube Brugge em casa, 5 jogos, 2 derrotas, porém uma foi para o Porto, pela Champions, tá legal?
3 vitórias. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 vem muito forte, 5 de 5. Vai enfrentar o Ostende, que como visitante tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, dos 5 últimos jogos fora. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 aqui bate em 3 das 5 últimas partidas. Puxando o histórico, o Clube Brugge tem muita vantagem. 5 jogos, 5 vitórias e todos os jogos com mais de 1,5 gol, tá legal? Time, aqui não tem muito o que inventar, o único cuidado que fica é com relação ao elenco do Clube Brugge. Verificar se ele vem com força máxima ou se de repente vai dar uma poupada para jogar contra o Leverkusen e tentar a primeira colocação do grupo na Champions, tá bom? Se tudo vier aqui em condições normais, o Clube Brugge é favorito, deve vencer a partida. Odd de 1,31 e também falando de mercado de gols, a gente viu que pelo histórico e pela race das equipes, principalmente o time da casa, o mais de 1,5 gol vem quente, odd de 1,16. Quem quiser aqui criar uma entrada, talvez vitória do Clube Brugge com mais de 1,5 gol. Fechado? Bora lá, time, agora chegando em Israel, Maccabi Haifa versus Asdod, jogo às 11 da manhã, tabela de classificação, o Haifa na segunda colocação, 21 pontos, e o Asdod, sexta colocação com 13 pontos. A gente puxa aqui a race, o Haifa em casa vem muito forte, 5 jogos, apenas 1 derrota, essa derrota foi para o Paris Saint-Germain na Champions. Falando de Champions, o Haifa já está eliminado, briga aqui no máximo por uma vaga na Liga Europa, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 das 5 últimas partidas. Vem quente o mais de 1,5 gol. O Asdod jogando como visitante, 5 jogos, 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias. E falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Mercado de gols muito quente. Olhando a partida histórica, 5 jogos e temos aqui um predomínio quase que total do time da casa, o Haifa. São 4 vitórias, 1 empate e mercado de gols muito aquecido. Olha isso, 6-0, 2-0, 2-1, 3-3, 2-0. É gol para tudo que é lado. Time, aqui não tem muito o que inventar, o Haifa joga em casa, é favorito, deve vencer o confronto. A odd não é tão alta, uma odd de 1,36 para encaixar na dupla, pode ser uma alternativa. E também vimos que mercado de gols é muito quente. O mais de 1,5 gol, odd aqui de 1,20, também podendo ser utilizado. E para quem quiser criar aquela entrada seca, né, uma entrada única, pode pensar sim numa vitória do time da casa, do Haifa, com mais de 1,5 gol. Aí com certeza essa odd vai ficar acima de 1,50 e você executa. Fechado? Time, e no sabadão parei aqui na Noruega, também a norueguinha, né, a segunda divisão do campeonato norueguês, sempre muito bom para se trabalhar em mercado de gols, tá legal? 2 golzinhos por confronto, geralmente ocorre. Eu não vou falar aqui de partida por partida, senão vou ficar extremamente repetitivo. Todos os jogos às 10 da manhã. Então, 2 gols é cenário, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para encaixar na duplinha. Quem estiver acompanhando ao vivo, se o jogo estiver intenso, também é muito interessante para tentar pegar o over meio gol HT, o gol no primeiro tempo, sempre odds acima de 1,50, tá legal? Norueguinha para gols é muito boa. Time, agora Campeonato Brasileiro, Goiás e Corinthians, jogo lá em Goiás, 19h30, o Corinthians brigando aqui ainda por vaga da Libertadores, o Goiás meio de tabela, 42 pontos, sinceramente com pouco risco de queda, e na parte de cima também está um pouco distante para brigar por vaga de pré ou Libertadores, tá certo? Por esse motivo, e tecnicamente falando também, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Corinthians não perde, galera. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do Corinthians, odd de 2,25, então a gente pode pensar numa vitória do Corinthians com empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese para o Corinthians, Corinthians ou empate. Fechou? E para fechar, antes do nosso bilhetinho, na segunda divisão, tenho aqui Chapecoense versus Náutico, às 19 horas na casa da Chape. Tabela de classificação, a Chape na 15ª colocação com 42 pontos, não podendo vacilar, porque senão pode cair aqui para Z4. Já o Náutico já foi, né, galera? Com 30 pontos, faltam 2 jogos, o Náutico já está rebaixado. Vamos dar uma olhadinha na race. A Chape em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Muita consistência e tendência de vitórias em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 4 das 5 últimas partidas. O Náutico fora, 5 jogos, 5 derrotas. Falando em mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 5 de 5. Time, aqui não tenho o que inventar. Eu acredito que a Chape
vença essa partida, o Náutico já caiu, a Chape precisa se garantir com pontos aqui para se manter na segunda divisão da próxima temporada. Acho que a Chape vence. A odd não é tão alta, odd de 1.30, tá legal? Mas para encaixar numa dupla pode ser uma alternativa. Eu sei que é complicado porque é Série B, quem quiser aumentar a assertividade deixa para o ao vivo. Se a Chape estiver melhor, aí você pega a vitória por ali.